a gente pode observar o seguinte: o curso tem um calendário único, data limite para a prova. Isso. Então, o dia hoje. Esta aula e mais uma em prova. Tá. Vamos lá. Deixa aberto agora que ele vai para hoje. Valeu. É, mais ou menos. Deixa eu fazer. Então, qual que seria a meta, tá? Eu acho que dá. Tá bom? A gente tem que fechar 3 contratualistas hoje. Nos semestres anteriores, eu estava dando uma questão a mais em prova, porque deu para adiantar conteúdo. Mas numa turma grande, que debate, é bom ver menos conteúdo e focar mais nos temas-chave. Tá? Então eu vou deixar toda a parte de Brasil e América Latina para o segundo bimestre. Tá legal? Vai dar um mergulho bastante importante em América Latina e Brasil no segundo bimestre. Agora vai ser impossível, tá? Então, entre hoje e a próxima aula, a meta é, ó, tá? E é nessa ordem. Tá legal? De novo, eu peço que todas e todos anotem, porque a gente às vezes se repete em aula e não dá a ênfase necessária, tá? Legal me pedirem conteúdo, mas não adianta pedir conteúdo na véspera da aula. Tá bom? Então assim, ó, este material aqui, tá? Vou falar de novo. Embora esteja no Xerox, embora o título do material seja o mesmo que vai estar na internet, tá? Esse material é esse livro aqui, ó. Tá? Então assim, ó, não percam tempo, não percam tempo em relação a este material me escrevendo. Bota como tá que vai baixar o PDF inteirinho, tá tudo liberado. Tá? Locke, Hobbes e Rousseau são partes do capítulo 1. A minha dica, baixa tudo, mal não vai fazer. Vocês vão rever esse material mais à frente com certeza também em outras cadeiras. Tá? Isso eu já coloquei no quadro, estou colocando de novo para reforçar. Tá legal? Enquanto mais colegas não chegam, e eu não quero prejudicar ninguém na apresentação, a gente precisa entender uma dinâmica hoje, tá? Essa é a dinâmica que vai reger boa parte das regras do jogo, as regras reais, tá? Então, vamos lá. Eu sei que muitas e muitos aqui trabalham em área contábil e administrativa. Logo, existe uma outra interpretação disso aqui, correto? Contrato social é o que está na constituição de uma empresa, por exemplo, ou a gente costuma dizer que está num acordo entre partes para realizar algo. Correto? Vocês não têm empresarial no curso, vocês têm um bombardeio de linguajar administrativo dentro dessa escola. É o perfil da escola. Não é uma crítica, estou constatando. Esta é uma escola que tem vocação administrativa. Foi criada por contadores e administradores. Logo, é o perfil do colégio, é o perfil da faculdade. Tá? Mas essa ideia aqui de contrato social não tem necessariamente a ver com isso. De novo, é o mesmo termo que quer dizer outra coisa. Tá?
Isso vai ganhar um nome complicadíssimo até março de 2015 para vocês, que vocês já sabem o que significa, porque é polissêmico. Poli muitos também, policidade. Sêmico sentido, grego ajuda. Tá? Não foi por acaso que a ditadura militar tirou 3 cadeiras de ensino médio: latim, sociologia e filosofia. Estudar a sociedade, história das ideias, o radical da nossa língua. E aí a gente tem uma profusão de desinformação, ou seja, muita gente não consegue entrar no radical da língua. E aí fica uma dificuldade enorme traduzir o próprio português falado. É falado, mas não é compreendido. Cada vez que aparecer um termo polissêmico, ou seja, que tem uma pá de sentido diferente, a gente tem que saber a disputa do termo. Vou dar um exemplo para vocês, bem concreto, tá? Até onde eu sabia, há 2 anos atrás, mudaram o termo protestante. Quando eu conheci o termo, isso era o cisma, o racha da Igreja Católica no século XVI. Tá? Continua sendo. E aí começaram a escrever num monte de jornal, cada vez mais os repórteres, e as repórteres são mais novos, mais despreparados, com menos leitura, e quem faz protesto na rua é protestante. Estou falando sério. Começou a aparecer e o texto começou a dar 0. Ah, Bruno é maluco, não sabe? A regra do jornal, porque quem faz o senso comum é quem publica informação. A gente aqui em sala de aula fica enxugando gelo. Tá? Então, vocês vivem o mundo do trabalho com um bombardeio administrativo. Tá? É da vida. Tá legal? Então vai aparecer esse termo com outro sentido. Eu peço que vocês, por favor, de hoje a pelo menos até o final do semestre, quando a gente falar isso aqui, pensem em outra coisa. Tá? Aqui vai ter uma derivação, ou seja, isto vem de uma ideia anterior. Boa noite. Que vai ganhar esse sentido aqui, ó. Daí foi? Tá no texto. Isso é muito complicado. Tá? Parênteses. Eu não posso fazer nesta turma aquilo que a gente não faz em outras. Ou seja, se eu falo, eu tenho 9 turmas vivo disso, tá? Então eu não posso. Olha lá. Ou seja, a gente não pode passar a mão na cabeça. Então eu digo para aqueles e aquelas assim, ó, não aposta na psicografia, tá? Uma aula como essa sem anotação é suicídio. Tá legal? Anotem, cobrem, leiam. Tá bom? A gente trabalha com quadro, com texto e com debate. Tá? Então vou voltar aqui, ó. Não apostem na memória, isso é um suicídio. Isso é um desastre a caminho. Beleza, o que é isso aqui? Isso é o mapa da mina para entender o contrato social. A ideia de contrato social. Alguém gostaria? Quiserem recorrer ao texto, pode, mas alguém gostaria de... E aí? O que seria esta ideia de direito natural? Naquele tempo as pessoas, não sei, eu vi assim, as pessoas fazerem acordos entre elas. Sem a intermediação de uma... quase. Isso vai ganhar... Essa ideia é fantástica do direito, mas seria perto disso. Essa ideia fantástica do direito, na minha opinião, a mais bacana de todas, é o chamado livre acordo.
Tá? Ou seja, tá, isso foi feito no exemplo. Estamos em condição de igualdade, temos a mesma carga de informação e maturidade, fazemos um acordo a partir de condições iguais. Tá? Quanto maior o volume de consultas populares, mais a gente pode responsabilizar a população pelas suas decisões. Isso é uma regra democrática. Tá? Por exemplo, por que tem que fazer a UE? Porque a gente entende que há uma profunda distância entre representante e representado. Então, se tu não faz barulho, se tu não perturba o representante, ele está tão longe do representado que vai estar distante da decisão necessária. Numa situação de livre acordo é o contrário. Numa situação de livre acordo, as pessoas participam de forma voluntária. Mas isso aí, pessoal, é uma situação ideal. Deixa eu ver se eu explico aqui. Pense que o mundo começou agora, tá? Está todo mundo em condição igual. Lá fora é só mato. E aí as famílias começaram a se virar por conta. Quando eu falo as famílias, pense no mundo machista que o homem governa. E para desgraça da humanidade, o mito fundador é esse. E aonde a prole, ou seja, os filhos, e a mulher, quando é monogâmica a sociedade, seria os dependentes do homem. Tá? De novo, eu não defendo isso, acho execrável, mas é esse o mito fundador que está em jogo aqui. Tá bom? Tipo o mito do Adão e Eva. Aquilo ali foi uma inversão de um mito anterior, aonde não tinha pecado e não nascia a mulher da costela do homem, sim ao contrário. Inverteram o mito para fundamentar um valor da Igreja Católica. Tu cria e recria os mitos à vontade. Depois quem vai saber a história original se perde. Tá? Esse mito fundador aqui, infelizmente, ele está distante disso aqui. Mas ele tem uma proximidade. Qual que é? É a hora que começa. Não tem uma instituição intermediária. Tá? Não tem algo, alguém que vai fazer a justiça. Tá? Então, o mito fundador do direito natural é que nós, seres humanos, estaríamos em estado de natureza. Tá legal? O que é bem complicado. Porque estamos compreendendo que o estado de natureza seria uma espécie de tá? Então, esses três autores aqui, eu poderia citar outros 10, mas esses três, Locke, Hobbes e Rousseau, por que eu escolhi os três? Bom, primeiro que o tempo não é tão longo, né? A gente não tem aula todo dia, tem aula uma vez por semana. E segundo que os três têm posições bem diferentes entre si, tá? Sendo que este e esse concordam em quase tudo sobre a natureza humana. E esse aqui não. Esse aqui não concorda. Então a gente vai começar pela maldade para chegar na condição pura. Tá? Tá aí tranquilo, gente? Agora vamos nos assustar. Eles seguem um pouco a forma de pensamento do Maquiavel, Hobbes e Locke. Tá? Depois a gente vai destrinchar um e outro, tá bom? E essa forma de pensamento entende que a condição humana é uma condição animal. Tá? E também na época não tinha muito estudo de ecologia para falar que o animal tem sentimento, não tem nada disso. Qual seria a condição animal? Os seres humanos são, por natureza, ou seja, é incontrolável isso, egoístas, violentos e tem uma tendência a se matarem na mesma espécie, a matar o outro da mesma espécie. Tá? Então eles reforçam a condição
mas ela é o ato de fazer o mal. Tá? Essa que é a ideia original. Tá bem? É horrível falar isso, mas essa que é a ideia original. Uma espécie de pecado original. Só que não entra a religião no meio. É um pensamento filosófico. Pô, juntar aquela par de gente ali, os caras vão acabar se matando. É inevitável. Vai sempre dar nisso. O Hobbes aponta um caminho, o Locke aponta outro. O caminho do Locke é bem sucedido no começo. O que é bem sucedido? Obtém vitória política no começo. O caminho do Hobbes vai começar a ser executado no final do século XIX, mas os dois chegam lá. Quem nunca chega é o Rousseau. É o Rousseau Revolução. Valendo. Ganha, mas não leva na França. Vai chegar lá também. Tá? E aí, ambos têm algum grau de noção do que seria o direito natural. Tá? Daí foi? Então, onde é que se dá uma divisão profunda do direito natural? É o mito ser humano como é, sem intermediários. Tá? É o mito da propriedade original. Tá? Isso é muito louco, tá? Isso é muito, 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 muito louco. Se nós pensar em termos racionais, a gente esquece essa cadeira. Tá? O pensamento filosófico é puro devaneio. Razão pura, ideia da razão pura. Tá bom? Então qual é a doideira da coisa? Vamos imaginar que 10 pessoas se embrearam na mata e cada uma bem longe da outra, tá? Ó, vamos supor que esse meu desenho mal feito aqui, tá bom? É uma linha, ó, isso aqui é uma linha de colônia italiana na serra. Vamos ver. Tá? E aí, 8 casais se embrenharam na mata. Tá? Cada um vai se virar como pode. Tá? E pelo esforço dos indivíduos, eles conseguem maior ou menor retorno. Tá legal? Vamos supor, pega 10 pessoas, larga no meio do mato, ou 8, que tem 8, né? 8 glebas de terra, e cada uma vai ter, sei lá, um pacote de sal, um pacote de açúcar, um machado, um serrote, e, sei lá, deu pra bola. Uma enxada, um mancinho, uma foice, deu pra bola. E vamos se virar. Tá legal? De onde é que vem a ideia do direito original de propriedade? Porque, em tese, esse direito original é anterior à lei. Ele é sagrado. Ele é tão sacro como o direito à vida. Porque, na origem, estas pessoas trabalharam por conta, como se fossem indivíduos sozinhos no mundo. Lá no texto. Não estou inventando nada. Tá? Boa noite. Tá legal? E como indivíduos sozinhos no mundo, eles conquistaram a sua riqueza material. Deu para pegar aí? Deu para pegar a origem da coisa? Boa noite. E aí? Falta um. Vai chegar. Professor, você estaria falando no caso daquele livro tipo Fustel de Coulanges, seria aquele livro Fustel de Coulanges, a origem da religião da familiar, que eles viviam numa casa,
É parecido, só que isso aqui é um mito próprio do direito de propriedade. Tá? Porque cada um, depois quando... Ei, concentra aí, pessoal. Depois quando for apresentar, a gente vai ver o que vai variar de um autor para outro. Tá? Esse é o mito. Então o mito é esse. O fulano se matou, o fulano trabalhou, o fulano fez e aconteceu. Ele tem o direito inalienável de transferir a sua propriedade para a sua descendência. Tá? E esse mito, ele atravessa a sociedade. Tá legal? Por que a gente fala? Tenta diferenciar, por exemplo, da propriedade individual para o controle dos meios. Porque é completamente diferente. É um debate bem duro, tá? Tô falando sério, esse debate é terrível. Os caras trouxeram isso. Disseram o seguinte, olha, primeiro que o direito de propriedade, ele tem que ser sagrado. Porque antes do direito de propriedade, o que tinha era um direito parasitário. Que era pior. Pior. Porque de quem era a propriedade da terra? Era da nobreza, parasitária. Que era concedido esse direito pelo reconhecimento do Papa. Estou falando sério. Então, contra essa ideia que o direito lá de cima, lá do além, vai delegar que fulano tem propriedade de terra por descendência e Beltrano não tem, mudou a regra de valor. Tá? Então, olha só. Deu um azarão na vida, ninguém escolhe onde vai nascer, até onde eu saiba. Cientificamente não tem como comprovar. Né? Imagina a fila para nascer com o sobrenome Avan Petter. Essa é uma fila gigantesca. Correto? Imagina se pudesse ser escola. A sociedade é desigual. Vai dar uma briga dos zigotos lá para escolher. Ó, a briga do além, ó. Vai nascer na família com posse, vai nascer na família sem posse. Vocês imaginam a loucura que não ia ser? Estou falando sem piada, não estou desdenhando de nada. Agora vocês imaginem isso no momento anterior. Tá? Porque nesse momento aqui já existe a condição de propriedade. Como é que esse mito funda? As pessoas na origem não foram separadas por sangue, não foram separadas por uma ideia de Deus, foram separadas pelos fundadores das famílias e das suas heranças porque ralaram mais dos outros. Tá legal? Vamos supor, tá? Essa cadeira aqui é o meu 60º avô. E aquela ali é o avô número 6 de uma outra família, tá bom? Só que o meu antepassado não queria nada com nada. Tá? Em tese ele não baixava o mato, ele sofria de doença holandesa, que aqui, quando o país é muito rico, fica deitado esperando o coco cair na tua cabeça. Tá bom? Colhia água da fonte, vivia a vida, era meio poeta, era meio artista, agora inchada que é bom nada. Já o cara aí, que era o vizinho de cerca, falava o seguinte, esse cara não vai deixar nada para sua descendência. Vai criar uma família inteira de pessoas que não querem nada com nada, vai criar uma cultura fora do trabalho. Eu vou baixar esse mato 14 horas por dia, vou plantar, vou colher, daqui a 2 gerações a família do cara vai ser irreconhecível, a minha vai progredir. Porque na origem seria isso. Não é na origem, isso não tem origem nenhuma, não tem sociedade de ter acontecido, tá? Isso é um mito, é uma fantasia, uma história da carochinha, tá legal? Mas a história da carochinha dos contratualistas é essa, ó. Isso aqui, na origem, demanda do esforço do indivíduo. Logo, ninguém pode tomar. E quem vier tomar, está previsto o direito de resistência. Tá legal? Isso é o mito fundador.
em parte dura até hoje. A gente pode resistir quando vão querer nos alienar de um bem por meios ilegais, correto? Então eles vão nos roubar. Ou vão nos furtar. O que querem fazer agora com as terras dos índios, por exemplo, querem tirar da FUNAI e passar pelo legislativo para que se forme uma forma de lei de tomar as terras de quem os poceiros já estão em cima delas. Pode ser. Na minha opinião, eu concordo contigo, mas esse mito seria lá atrás, tá? Lá atrás. Tipo, quem chegou primeiro? Ah, quem estava aqui primeiro, o índio ou o colono? O índio. Ah, mas o cara vai falar, não, mas o índio não tem valor do trabalho. O índio não tem cultura do trabalho, o índio não separa. Primeiro que índio não é índio, o índio é um povo originário que alguém chamou de índio. A população originária não separa trabalho de cultura. Não tem essa, vou levantar às 5 da manhã, vou deitar 9 da noite. Como a gente. Ou vou deitar meia-noite e vou levantar às 6. Pra ser bem sincero. Não é isso? Não tem esse valor, porque o valor seria outro. Tá? Até aí foi. Esse é um consenso entre os contratualistas mais conservadores. Tá? Existe um contrato social, esse contrato social é anterior a qualquer tipo de lei. Tá? Ok? Isso é inquestionável, não tem como se perguntar se pode ou se não pode, e quem enfiar a mão o pau vai cantar. Tá? Tá legal? Foi até aí? E junto com isso tem outro direito, tá? Que é o direito à vida. Ou seja, já que os seres humanos são uma grande máquina, com perdão da redundância, de acordo com eles, eu penso assim não, de fazer lambança, tá? Ah lá, os caras não sabem se comportar, estraga a festa. Bebe demais, arruma tumulto, acaba todo mundo brigando com todo mundo, acabou a festa. Já que é inevitável o tumulto, já que a probabilidade de alguém tirar a vida de alguém é muito grande, o direito à vida ele é inquestionável. E aí foi? Tá? Bom, aí eles pararam de concordar. Isso eu posso traçar um paralelo assim, eu posso falar que, muito grosseiramente, Locke e Hobbes concordam. Porque ambos defendem, no mito fundador, vida e propriedade. Tá legal? Se a gente for começar a cavucar aí, a gente vai ver vários dos argumentos que se utilizam hoje em dia. Tá? Vários têm origem nesse mito. Então, por exemplo, quando eu falo essas coisas, quando a gente ouve por aí, cada um tem que ter para si o direito de gastar o fruto do seu trabalho. Então tem que parar com tanto imposto. É o mito aqui, ó, que o esforço individual leva ao progresso dos indivíduos, e os indivíduos entre si vão competir para gerar mais prosperidade. Isso vai dar no capitalismo. Estou falando antes, é protestantismo ainda. Os protestantes já liberaram isso aí também. Tá? Então quando a gente fala, tem razão, acabou tudo nisso. Quando a gente fala, estão pagando muito imposto. Estamos. Tá legal? Porque para esses caras a função de Estado era bem diferente do Estado que a gente tem hoje. Porque o Estado que a gente tem hoje, ele seria uma espécie de... O que é o Estado democrático de direito? É uma vida em sociedade... Falando sério, né? Coliguei, vai chamar Coliguei de Coliguei, o que acontecia? Não era nada dessa não, na hora dele. Tá? Aí, junta também fico, superfico, sei lá o que, toda popular. Ó, liberou geral, tá? Cerca elétrica, pá, agora se mata. Ninguém tem nada a ver com isso. Esse é o anti-Hobbes. Seria anarquia. Não,
isso é desresponsabilização. Não, anarquia é outra coisa. Anarquia no grego a anarquia no governo, no grego é a extrema democracia. Anarquia é a viração de bagunça por uma ação do Estado francês em 1871, quando o termo vira associado à Revolução da Comuna de Paris. Eu ia chegar lá, calma, faltam 200 anos ainda, calma aí. Faltam 200 anos, tá? O que o Hobbes dizia? Meu, não é o domingo de tarde. Os caras vão se matar o tempo todo. Tá? Não tem jeito. Não tem jeito. O ser humano tem uma animalidade intrínseca. Intrínseca é aquela que vem da alma. Vazia. Não tem o que fazer. Tá? Aquela azia brava que tu não tem jeito. Toma um sorrisal, não resolve. Não tem jeito. Vai acontecer o tempo todo. Tá? Aí tipo, aquele negócio que fala na fronteira, cachorro como ovelha só matando. Eu falo, mas não pode deixar, porque tem o direito à vida e não vai ter sociedade. Então o que tem que fazer? Os indivíduos têm de voluntariamente reconhecer a sua limitação moral, a sua pobreza espiritual e a sua animalidade, e entregar ao controle do Estado as suas capacidades de defesa própria, porque o Estado tem a obrigação de prover para eles o direito à vida e a garantia da propriedade e a do bem-estar material. Hobbes era autoritário, mas não era... Ele era tirano no sentido da autoridade, mas não era desigual. Nesse ponto, Locke era pior. Locke, pô, mata em cena. Quem tem, quem não tem, sofre. Tá? O líder político mais próximo do Hobbes, na minha modesta opinião, é uma opinião minha. Tá? Minha, particular minha. Chegou no extremo, foi Stalin. No extremo. Tá? Vai fazer o que for necessário para o bem do povo através do poder do Estado. Ah, mas o povo fica opinando. O povo não opina. A opina sou eu. O Estado sou eu. O Estado sou eu e os meus. Tá? Porque para o Hobbes, o que é o estado de natureza? O estado de natureza é, literalmente, um bairro periférico infestado de craqueiro, onde todo mundo odeia todo mundo, tem uma economia predatória, onde o pouco que tem de propriedade ninguém respeita, tá? Um chineando o outro, e sem o Estado prover os direitos básicos da população. Tá? O Estado hobbesiano é aquele que também fala o seguinte, ó, tá, os caras estão se matando. Não, mais ou menos, porque ali os meninos são de respeito, são cria da comunidade, tá? E eles estão provendo o bem-estar das pessoas dentro do possível. Então, o Estado hobbesiano, falando sério agora, sem piada, seria algo perto de uma comunidade carente, como uma favela do Rio, comandada pelo Comando Vermelho. Não pelo terceiro, não pela DA, aí os caras realmente têm outro padrão moral. Pelo Comando Vermelho quando são cria da comunidade. Eu estou falando, ninguém me contou o que eu estou falando para vocês, tá? Estou dormindo de porta aberta. Calor do cão, né? Porta aberta, janela aberta. Ô fulano, vou entrar em casa na tua casa não? Ih, tá doido? Que é proibido roubar? Vai nada. Pô, qual é a regra aqui? 3 vezes. Quem impõe a lei? Os meninos impõem a lei. Podia ter briga na rua. Briga, bate boca de vizinho. Para com essa confusão aí. Aí o cara da farmácia mandou parar. Tá bom. Fulano e fulano e fulano. Vaza daqui, senão vocês vão morrer. Como assim? Vaza? Vaza. Tem a suspeita que vocês roubaram a função moradora. Vaza? Ninguém me contou, falando, ninguém me contou. Tá? Isso é o Estado hobbesiano. Tem uma tirania, tem mesmo. Não há condição de contestar nada. Mas tem uma regra que permite a todo mundo sobreviver dentro da tirania. Agora, se deixar virar bagunça e se faltar alimento, aí pode virar mesmo. Ou se o tirano não for um tirano não for necessariamente tirânico, para poder impor o contrato, impor o acordo, o tirano não pode ser governo, porque o tirano não governa. Então o Hobbes parece ser pior do que ele é.
têm esse quê da crueldade, ó. Ninguém presta mesmo. A gente é um bando de animal faminto, tá? Tipo, faz aquela fila de cachorro na volta da sobra do churrasco. Ninguém vai comprar, vamos socializar o osso aqui, não. É isso. A cabeça do cara é isso. Então tá, o que tem que preservar? A propriedade individual, a vida e o bem-estar material. O que é sagrado? Sagrado, a vida. Pro direito à vida, não há regra limite, ou seja, o cara pode se defender a si e aos seus e à sua propriedade. Tá bom? Mas, ao mesmo tempo, o Estado tem de garantir as condições materiais de vida de todo mundo, porque senão não vai ter como ter o respeito ao direito à propriedade e à vida. Sabendo disso, o que o Estado bota? Bota uma lei tirânica e garante o bem-estar material. Tá? Fazer uma comparação esdrúxula aqui, tá? Esdrúxula, não é a comparação, que é uma coisa mais complexa. Muito semelhante ao governo Vargas no período do Estado Novo, 37 e 45. Muito semelhante. Tá? Ó, velhinho cuida da gente. Trabalhador trabalha, estudante estuda. Tá legal? Estuda que vai, trabalha que vai. Tá aqui, ó. Carteira de trabalho, hora extra, tá tudo aqui, ó. Cumprindo, vai chegar no final do mês. Não cumpriu, Filipe Miller tá aí para resolver, que é o chefe de polícia da ditadura do Estado Novo. No último caso, tem um lugar pedagógico perfeito, que é a Ilha Grande, que era o principal presídio político desde o Café Cané. Tô falando sério. Pelo Vargas, ninguém passava fome no Brasil. Mas pelo Vargas, até 45 e depois ele muda. Depois ele muda muito. O Vargas se mata, não, o Vargas é o golpe do Estado Novo. É o mesmo líder político com outro perfil. Aí, outro papo. Só tinha direito a nada. Ia trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, não tinha salário mínimo. Variava o salário conforme a produção. O que ele dizia? Eu vou dar direito para todo mundo, vou pegar a esquerda desse país, vou dar um pau violento e vou acabar com as ideias de revolução social, mas eu vou reconhecer, porque eu não vou entregar o povo de bandeja para a esquerda. O cara era muito franco. O que ele falou em 30? Façamos a revolução antes que o povo a faça. Falando sério, o cara hoje seria assim, sincericídio isso. A gente brinca na política. Tá? E era isso. Tá tudo garantido, tá tudo nos conformes. Mas não há partido a um todo e o Estado toma conta de todo mundo. Todo mundo. Tá? Quem não quiser a ação paternal e tirânica do Estado, tem que se preparar para as consequências. Não era uma tirania desigual, era uma tirania que apontava não para a igualdade social, mas para uma distribuição melhor. É Hobbes, é mesmo. Às vezes eu falo, o cara é entusiasta, não. Eu tento dramatizar o necessário para vocês poderem, pelo menos, entrar no clima. Concordar, não concordo com nada disso. Essa ideia original é um absurdo, tá? E dos três, muito mais para o Rousseau ou qualquer outra pessoa daí. Dos três, o Rousseau é disparado. Nenhuma dessa opinião, como simpatia das ideias. Estou falando que o cara seja melhor ou pior. Não existe isso assim. Em política não tem essa. Melhor ou pior segundo o quê? Tá? O Hobbes tinha uma preocupação muito séria, o bem comum. O Locke tinha uma preocupação maior, a liberdade dos indivíduos, a liberdade econômica e o equilíbrio entre poderes. Tá? Aí o Rousseau dá a volta da pirâmide. O Rousseau traz uma ideia maravilhosa, chamada a vontade do povo. Só que aqui o Rousseau, quando levado às consequências finais, dá a Revolução Francesa. Tá? Aí tem guilhotina, eu bicho caiu de novo. Mas deixa para daqui a pelo menos uma semana. Tá? Gente, eu fiz a maior introdução possível. Vamos tentar? Vamos tentar, pessoal? Tá bom? Vamos lá. Locke, né? Quem é Hobbes? Beleza. Vamos lá. Não há pressa, tá? Isso é muito complexo. Cada um desses caras dá o curso inteiro. Vamos na manha. Passo a passo, com segurança. Vou apagar o quadro, tá?
sem pressa nenhuma, tá? Vamos lá. Eu vou só operar o computador, se não ficar besteira de ver. Eu peguei meu livro e comecei a anotar sem saber de dar página também. Eu achei bem bom. É? Ah, não tinha nem tudo. Fiquei só no YouTube procurando. E aí eu fui passar lista, né? Daí eu comecei, hoje na verdade, aí começou a me dar uma dúvida. Aí comecei a procurar na internet. Eu tava lá, que é a utilidade. Aí isso aí eu anotava muita coisa. E é a atividade, ela comprava. Só que quando eu achei que a bota não foi entender. Eu procurei no YouTube, eu procurei sobre atividade. Significa? Só sobre hoje, consegui assim, explicação boa. Cada resumir. Eu não entendi muito bem. Mas fui falando. Foi ler mesmo. Eu não consegui. Meu cabeça não Por favor, operar aqui. Aí dá pra esperar acender. Mas pode fazer, não precisa ser uma opção. Só tem a controle é um só. Dá pra ver alguma coisa? E agora? Dá pra ler? Mesmo? ficou na porta. Tá correndo. Boa noite, colegas. Então aqui nós temos a Suzana e dois Paulo. Paulo Stavis e Paulo Roberto. Okay? Bem, nós vamos falar um pouquinho sobre um filósofo que é o John Locke. Eu vou fazer uma apresentação aqui sobre o filósofo e em seguida os colegas vão desenvolver ali, ilustrar para vocês o que eles realizaram. Quem foi John Locke? Individualismo liberal. Individualismo é um conceito político. Em princípio, opõe-se a toda forma de autoridade ou controle sobre os indivíduos. Nós vamos ao John Locke. É um filósofo que nasceu no seio de uma família burguesa, isso em agosto de 1639, em Bristol, que é uma cidade na Inglaterra. Ele estudou filosofia, medicina, ciências naturais na Universidade de Oxford, uma das mais conceituadas ainda hoje na Inglaterra. Foi também professor nessa mesma universidade.
vai avisando, vai avisando. Todos vocês, vai. Continuando. John Locke, esse filósofo, foi, além de ter estudado filosofia, medicina, ciências naturais na universidade, depois ele se tornou professor, onde ele lecionou grego, filosofia, e ele é um dos líderes da doutrina filosófica que ficou conhecida como empirismo. Traduzido, empirismo é um conhecimento adquirido através da experiência e da prática. Então não é um conhecimento, não é uma formação acadêmica ou técnica. Esse empirismo, então, significa conjunto de conhecimentos adquiridos pela experiência e pela prática. E ele também é um ideólogo do liberalismo e do iluminismo. Em 66, o Locke foi requisitado como médico e conselheiro de um lorde, um político liberal e opositor ao rei Carlos II no parlamento. Esse mesmo lorde, Shaftesbury, ele foi também mentor político do Locke, que, envolvido em conspiração do patrono, obrigou o Locke também a refugiar-se na Holanda em 1683. Depois retornou para a Inglaterra somente em 1688. Mas para John Locke, a busca do conhecimento deveria ocorrer através da experiência e também da prática, como já foi dito. Desta forma, as experiências científicas devem ser baseadas na observação do mundo. O empirismo filosófico descarta também as explicações que são baseadas na divindade ou através da fé. Ele afirmava que a mente pessoal ao nascer é comparada a uma folha em branco, onde não tem absolutamente nada ao nascer. E com as experiência de vida da pessoa, vão se formando os conhecimentos e a personalidade. Ele defendia também que todos os seres humanos nascem bons, iguais e independentes. Desta forma, é a sociedade a responsável pela formação do indivíduo. Falando um pouquinho sobre a visão política do Locke. Ele criticava a teoria do direito divino dos reis, formulada por teólogos da época, bispo francês. Ele defendia também a separação da igreja do Estado e a liberdade religiosa. E por ele trabalhar dessa forma, ser um crítico, ele acabava recebendo oposição da Igreja Católica. De acordo com as ideias de Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim da população, do povo. A questão de trabalho e propriedade, como estava colocando o professor, Locke entendia assim, o que dá direito à propriedade é o trabalho, desde que isso não prejudique alguém. Segundo Locke, o poder do Estado deveria ser dividido em três, que seria o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. De acordo com Locke, o poder legislativo é o mais importante, por representar o povo. Embora ele defendesse a igualdade entre os homens, ele foi um defensor da escravidão. Não porque relacionava a escravidão a uma raça distinta, não era por isso. Mas sim porque existia uma outra condição desses escravos, né? Que ele entendia assim, no caso de uma guerra, de um conflito, aquela parte que saísse vencedora da guerra, de certa forma, ela teria capturado alguns inimigos, aqueles que não foram mortos durante a batalha, naturalmente. E esses inimigos, quando capturados, eles poderiam ser mortos. E pelo fato das vidas serem poupadas, ou seja, alguns não mortos são capturados, né, mas são vistos como inimigos, eles deveriam trocar essa liberdade deles, a vida dele, pelo trabalho escravo. Então a leitura que o Locke fazia com relação à escravidão era exatamente essa. Houve uma guerra, houve inimigo, houve pessoas que não perderam a vida na guerra, então, para que eles paguem de maneira pela sobrevivência, pela vida própria, então tinham um trabalho escravo, deveriam ser escravos.
pacote de obras do Locke caracteriza-se pela oposição ao autoritarismo, em todos os níveis, individual, político e religioso. Ele pretendia, essa era a intenção dele, enquanto filósofo, criar uma teoria que conciliasse a liberdade dos cidadãos com a manutenção da ordem política. E esse filósofo, que viveu uma época de intolerância religiosa e política, onde a igreja e o Estado andavam lado a lado. A tolerância que era pregada por Locke, ela era vista como uma ameaça. Tanto que a história desse filósofo, ele alterou o curso da filosofia. Ele foi o único entre os grandes filósofos a ocupar um cargo de ministro, em um período importante. Exerceu enorme influência sobre as revoluções liberais na época moderna. Faleceu em outubro de 1704. Na verdade, ele retorna, né? Ele é convidado a atuar, ele é nomeado ministro em 1693, quando o rei William assumiu o poder. Permaneceu no cargo até 1700, quando, em razão de doença, acabou saindo. E aí veio a falecer em outubro de 1704, na Inglaterra. Locke nunca se casou ou teve filhos. O reconhecimento do legado de Locke ocorreu enquanto ele ainda era vivo. Na Inglaterra, chegou a ocupar o cargo de membro do parlamento e defendeu o direito dessa instituição de indicar os ministros que viessem a compor o Estado. Tem algumas obras de John Locke, né, que foram elaboradas aí pelo filósofo, onde tem alguns títulos, que é Carta sobre a Tolerância, feita em 1689, depois tem Tratados sobre Governo, Ensaio acerca de Entendimento Humano, assim como algumas frases do Locke. Uma delas, que eu achei muito interessante, em particular, ela diz o seguinte: a finalidade da lei não é abolir ou conter, mas preservar e ampliar a liberdade. Em todas as situações de seres criados aptos à lei, onde não há lei, não há liberdade. Vários colegas vão citar um pouquinho para vocês essa questão do liberalismo e iluminismo. A gente vai se apegar mais nos dois tratados do governo, por causa que as obras que ele consegue, ele se torna célebre, né, quando ele fala sobre o objetivo, a extensão do governo. Gente, assim, agora eu passo a passo, tá? Agora essa parte é muito importante. O estado de natureza. Para o estado de relativa paz, concórdia e harmonia. Todos iguais e independentes. Nenhum deve prejudicar outro.
de natureza, que é a existência. Aqui eu coloquei que é diferente do estado de guerra de Hobbes, que ele se baseia na insegurança e na diferença. Tem alguma diferença entre o Locke e o Hobbes, mas o tempo em si é o mesmo. Aí pode passar. Não tem muito mistério. O estado de natureza é como o homem natural, é a razão dele, ele por ele é o juiz das causas dele, ele é independente de tudo, de todos, não tem nenhum soberano sobre ele. Esse é o estado natural. Onde quer que existam pessoas que não tenham autoridade a que recorrerem para decisões de qualquer diferença entre elas, estarão em estado de natureza. Porque nós não tem nenhuma autoridade sobre a pessoa, sobre o grupo, é o estado de natureza. Desculpa, só observar, com obrigação, tá? Para não conseguir aquilo que é ótimo. Tá. Tudo bem, desculpa, obrigado. Claro, você está falando. A teoria da propriedade. É um outro item que ele trata no segundo tratado da obra dele. Posse de bens, móveis e imóveis, direito natural do ser humano, não violação pelo Estado. Ele defendia que o Estado, tinha que dar liberdade para o indivíduo ter o direito de ter a sua propriedade, sem usurpar, homem livre, proprietário de sua pessoa e de seu trabalho, fundamento originário da propriedade. No caso, o trabalho para ele era o fundamento onde a pessoa adquiria a sua propriedade. No caso, trabalhando, ele chegava nas terras e ele podia tomar conta do máximo de terras que ele pudesse trabalhar nelas. Quanto mais ele pudesse trabalhar e ocupar elas, aquelas terras seriam dele. Ele não poderia ter além daquilo que fosse necessário para ele em relação ao trabalho. Então ele identificava o trabalho como o valor que ele poderia adquirir para si, no trabalho. Limites fixados pelo trabalho, que daí mais adiante vai surgir o comércio, o dinheiro, que através das vendas do seu trabalho. Pode passar. Seu direito natural de liberdade para que o Estado garanta o seu direito à vida, liberdade e propriedade, o pacto de consentimento. Esse pacto de consentimento seria que o povo em si não daria o poder para o Estado, sendo obrigado pelo Estado a dar o poder usurpado, mas sim ele teria o consentimento, ele dava por entender que seria melhor para ele, porque ele teria mais segurança, ele teria uma proteção geral de todos unidos, eles se protegiam entre si contra ataques externos, contra as guerras e conforme as suas necessidades eles mesmos se defendiam. Ele defendia que era pelo consentimento, não pela obrigação ou pelo poder, como era a monarquia. A monarquia era imposto pelo Papa, pelo rei, pelos príncipes, e daí ocasionavam os abusos, Aí os direitos naturais estão melhor protegidos pelo amparo da lei, do árbitro e da força do corpo político unitário. Mas se houvesse violação destes pelo Estado, surgiria o direito de rebelar-se. Aí está a ideia central com que ele defendia também, que se o Estado não trabalhasse pelos interesses gerais do povo, o povo poderia reclamar os seus direitos e rebelar-se, no caso, rebelar-se é brigar pelo aquilo que realmente eles precisavam, não o interesse só do governo, o interesse geral de todos, O povo tinha que realmente era a ideia com que ele influenciou depois algumas revoltas e
objetivo a preservação da propriedade, que é a vida e liberdade, os bens, proteção da comunidade, tanto interno como externo, como nós falamos. Pode passar. Aí a gente consegue ter um esqueminha sobre ali a sociedade civil que se constitui mediante o contrato social e o contrato, os direitos naturais subsistem para limitar o poder do Estado. Então, através do contrato, o povo poderia distinguir melhor as limitações do Estado, sem dar o poder absoluto para eles, né? Não deixar eles fazerem o que quisessem deliberadamente. Caso o governante não busque o bem público, é resguardado o direito de revolta. Foi o que nós falamos anterior. Pode ir. Aí tem alguma assimilação deles, né? Que eles todos entendiam e defendiam a ideia do justnaturalismo, né? Do direito à vida, à liberdade e à propriedade. Os três defendiam Rousseau e Hobbes, assim como Hobbes e Rousseau. Então, houve vários, né, filósofos que hoje a gente colhe os frutos de vários, né, e um foi complementando o outro para hoje a gente poder buscar melhor os nossos direitos, né. Pode começar. A sociedade política ou civil. Agora o Carlos Kaczynski vai falar um pouquinho da forma do governo deles ali, o governo do... Pode falar. Tá. A sociedade política ou civil, assim a passagem do estado de natureza, ele quer dizer uma forma de governo, prevalece a decisão majoritária, simultaneamente são respeitados os direitos da minoria. Teoria de Aristóteles, eles aplicam aqui. Uma comunidade pode ser governada por poucos ou por muitos, conforme a escolha da monarquia, oligarquia ou democracia. Após a Revolução Gloriosa, onde a coroa representava os princípios da monarquia, a Câmara dos Lordes e a oligarquia, e a Câmara dos Comuns, eu entendi que aqui eles tinham uma forma de governo que ele era transitório e não era definido. Poderia ser a Câmara dos Lordes, Governo misto. o governo misto, mas que eu acho que esse poder alternava, tá? Ele não era perpétuo. Depois veio a parte do governo perpétuo. Em outras finalidades, além da conservação da propriedade, o poder executivo, federativo, encarregados das relações exteriores em tempo de guerra, paz, alianças e tratados. Existe um embaixador para esse tipo de governo. O controle executivo pelo legislativo e pelo controle do governo, sociedade, são para Locke os princípios fundamentais de um Estado civil. Essa é a parte do entendimento da sociedade política ou civil. Daí aqui, ó, ali ele coloca algumas obrigações desse governo, né, legislativo, no caso, que seria mais limitado, que seria instituir as mesmas regras para ricos e pobres, sem variação. Não devem ter outros fins senão o bem do povo, o bem comum a todos. Não devem lançar impostos sobre a propriedade do povo sem consentimento deste, por meio de seus deputados, sem antes, né, eles serem analisados de uma forma justa. Não pode transferir o poder de elaborar as leis ou colocá-lo em qualquer outro lugar que não indicado pelo povo. No caso, ali as leis, eles tinham que cumprir o que tinha sido estipulado ali, sem alterações, né, sem variações. Caso eles não cumprissem, eles seriam retirados do cargo, né, eles poderiam ser, eles não eram eternamente
preenche ali como era o Papa, um cargo que não podia ser modificado. Aí eles poderiam ser modificados, caso eles não cumprissem o determinado das leis. Pode passar. Seria do direito à resistência. Mais ou menos. Chegou lá perto. Onde não há lei, não há liberdade. É uma das frases dele, né, em relação ao governo, né, às novas regras que estavam sendo impostas após a Revolução Gloriosa, após aquela revolução, onde o parlamento tomou conta ali dos reinados monarcas. Do direito à resistência. No que diz respeito à relação entre governo e sociedade, Locke afirma que o executivo e o legislativo violam a lei, eles atentam à propriedade. O governo deixa de cumprir o fim que o fora destinado, tornando-se degeneradamente em tirania. Define a tirania o exercício do poder para além do direito, visando o interesse próprio ou não, o bem público ou o bem comum. O amparo legal coloca o governo em estado de guerra contra a sociedade e os governantes em rebelião e contra os governos, conferindo ao povo legítimo direito à resistência e opressão e à tirania. Quer dizer, eles poderiam entrar em guerra quando eles se sentissem lesados nos seus direitos fundamentais, ou seus direitos naturais. Segundo Locke, a doutrina da legitimidade, da resistência, o exercício ilegal do poder, reconhece quando este tem um outro recurso, ou quem apelar para a sua proteção, direito de recorrer à força para a deposição, ou seja, derrubar algum tirano do governo. E a tirania ali, ele cita assim, ó, que onde quer que a lei termine, a tirania começa. Então, dá para identificar a tirania através da lei, né, do controle. A lei era o controle, daí o legítimo direito à resistência. Então, para o povo identificar a opressão e a tirania, era identificada pelo cumprimento das leis. Posso ir? Pode fazer. Senão, quando a opressão é geral. É mais uma das frases dele, né? É bem interessante hoje, quando a gente identifica as manifestações nas ruas, nosso governo também, e a gente vê que quando a pressão pega geral mesmo, daí se resolve alguma coisa, né, nas nossas leis, na legislação. Não era só antigamente, hoje a gente vive constantemente, os anos se passam, mas é um ciclo que vai e volta e é sempre essa guerra, como diz o professor. Pode ser. Ele é um influenciador, né? Aqui concluindo então algumas. A doutrina do direito à resistência transformou-se no fermento das revoluções liberais que eclodiram depois na Europa e na América. As ideias dele, né, foi um fermento, as ideias liberais em relação às revoltas, rebelião, e instigar o povo a não se mais se movimentar contra a opressão e a tirania. O Locke influenciou a Revolução Norte-Americana, onde a Declaração de Independência foi redigida, cravando o rompimento com o sistema colonial britânico. Então, influenciou também lá na América, né, a gente pode ver, influenciou ainda os filósofos iluministas franceses, principalmente Voltaire e Montesquieu, e através deles a Grande Revolução de 1789 e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Pode passar. Acho que é
uma frase dele, ler fornece conhecimento à mente, e pensar incorpora o que lê. Pode passar, acho que é. Terminou isso aí. Foi um resumão. Muito bom. Só um segundo aí. O que o colega falou tem razão, tá querendo disponibilizar de vocês. Tá. Então, gente, ó, nossa reta final, tá? De hoje, eu já queria colocar uma coisa para vocês. Pela hora e pelo debate, o som vai ficar para a segunda prova. Na aula que vem apresentam rodas, a gente vai fechar o conteúdo, tá? Então, de autores clássicos, tá bem? De autores clássicos, é melhor um conteúdo bem mastigado do que um catatal de coisa e vai tudo, ó, vamos lá. Tá? Hein, gente? Como essas ideias aqui são mais próximas, a gente precisa de menos tempo para trabalhá-las. Essas aqui são mais distantes. Tá bom? Ó, eu não vou fazer essa pergunta em prova. Não vou fazer agora, tá? Se alguém prestou atenção, pode ter reparado que eu tensionei um pouco. Outro corredor abriu entre gente. Que eu tensionei um pouco o estado de natureza. Repararam isso? Que tem a definição hobbesiana e uma definição para Locke que são distintas. Tá? Eu não vou perguntar, porque essa pergunta é típica de pega ratão, eu não acho legal isso aí, eu acho ilícito, tá? Mas se o estado de natureza do Locke, o ser humano é uma folha em branco, por que precisa de um acordo imposto ou de um contrato que delega o poder a terceiros? Vamos lá, olha só. O ser humano é uma folha em branco, tá legal? Aí nasceu em liberdade. Liberdade constituída pelos 3 fundamentos do indivíduo: a vida, as suas decisões individuais e a propriedade, que ela tem uma acumulação interminável. O cara deu conta, o serviço vai acumulando, depois vai trocar por dinheiro, vai ficar mais rico que outro porque ele trabalhou mais. Tá? Esse é o fundamento do capitalismo. Agora, por que se as pessoas são uma folha em branco e na natureza humana a origem era essa, por que tem de conceder para não dar tumulto? De quê? Cultura, sociedade, conhecimento. Até aí está tranquilo, estamos todos de acordo. Não discutam comigo, discutam com o Locke. Nasceu, não tem Estado, não tem lei escrita, não tem formalidade, ou seja, as pessoas vivem de forma natural. E a natureza do direito natural está todo mundo vivo, todo mundo vai para onde quer, e vamos trabalhar acumulando para ver quem trabalha mais. Por que se você não concede para o poder externo, as figuras vão se matar igual? Pela ganância. Para a natureza, Calma. Porque em um determinado momento ela vai entrar em conflito. Por quê? Por causa da propriedade, vai achar que ele está trabalhando demais, trabalhando. A ganância. E se a gente começa a avaliar esses que cobravam impostos, que era nobreza, né? Aham. É isso? Na prática eles eram verdadeiros vagabundos, não trabalhavam, não faziam absolutamente nada,
Eles só reivindicavam direitos de impostos, mas o que eles ofereciam em troca? Ganância. Gente, vocês têm a razão no sentido de acertar no sentimento, assim, tipo, do que seria o valor, tá? Do que o pecado original. Mas o Locke não era religioso, ele era ateu. Então, o colega ali matou a charada. Pensem como filósofo, esqueçam o chato da quarta-feira à noite, pensem como filósofo. Tá? Ele dizia, nasceu uma folha em branco e fruto de suas experiências vai chegar na forma de consciência. E essa forma de consciência natural vai levar ao conflito. Por quê? Porque essas instituições aqui, elas vão dar choque o tempo todo. Sabe Zé Buscapé? Lembra desse desenho? Quem lembra desse desenho? Uma família brigava contra a outra pelo tamanho da cerca. Esse é o mito do Locke. Sabe aqueles gringos bem doidos, dos Estados Unidos? Que acham que o governo federal, quando cobra imposto, está invadindo a minha liberdade? É o Locke. Só que é o Locke sem sofisticação. Tá? Então vamos lá, olha só. A gente tem 3 origens de poder. Tá? Três origens de poder que vão conviver no modelo do Locke, tá? Qual que é o governo de poucos? O governo de poucos é o governo do povo. Porque quem é o povo? De novo, modelo ateniense. Quem vota? Quem tem condição de discernir, de decidir. Pelo modelo dos caras, quem pode decidir? Quem tem propriedade. Porque tem o que arriscar. Porque tem bom senso na hora de tomar decisão. Tá? Então, a brincadeira aqui é muito interessante, tá? Aqui constitui o parlamento, tá? E aqui constitui a Câmara dos Lordes, tá? Deixando a origem mesmo, tá? E aqui constitui as dinastias. O sentido de unidade nacional se dá pela dinastia, porque aqui pode haver um conflito. Religioso. Então vamos supor, uma igreja apoia uma dinastia, outra igreja apoia outra dinastia. O que o Locke propõe? Não tem problema, porque o monarca não pode ser um tirano. O monarca tem de governar com um equilíbrio de poder. Quem é que vai criar as leis? Os representantes do povo. O povo é quem vota. O povo é quem vota. Quem vota é quem pode. Pela condição de propriedade. Tá? Tá tranquilo? Voltamos aos Aristóteles, tá? E aí, esse parlamento vai diminuir cada vez mais o poder dos aristocratas e dos monarcas. Por quê? Porque aos poucos, tá? Vai aumentar, ó, aqui a população, tá? E aqui é grana. Vai aumentar o direito de voto. Isso não foi obra do Locke, isso veio a acontecer, tá? O direito de voto foi aumentando e foi diminuindo a legitimidade dos outros poderes. Esse poder tinha uma relação bem forte com a igreja e esse poder também. A igreja no sentido do direito divino. Quem é que exerce o direito divino? Aqueles que interpretam os códigos religiosos. Tá? Gente, deu para pegar. E aos poucos, como é que vai construindo uma pacificação? Por que a Inglaterra pula na frente das outras potências? Porque ela consegue ordenar os seus poderes políticos para depois passar por 2 revoluções, segurar a onda e garantir que a disputa vai ficar aqui dentro. Por isso que fala, fora da lei não há liberdade. O que
que é a lei? A lei é a execução no dia a dia do direito. E qual é o direito para o Locke? Qualquer um que respeite esses 3 princípios que eles são inalienáveis. Tá legal? Viu? Aí a pergunta do pega-ratão. Poxa, mas por que o direito à liberdade existia para aqueles que poderiam ter a propriedade e não existiam para quem eram escravos? Oi? Ou porque os escravos estavam em condição de ser a propriedade de outro. E por isso que essa teoria casou perfeitamente bem na América do Norte. Por quê? Porque os colonos europeus que foram para a América do Norte tinham escravos. Eu não sei como é que o Obama fala isso, tá? Eu não sei. Tá legal? Mas todo discurso do presidente dos Estados Unidos tem que citar nossos pais fundadores. Só que os pais fundadores do país dele, os que assinaram a convenção, eram todos proprietários de escravos e alguns traficantes de escravos. Como, por exemplo, George Washington, que também vivia de vender e comprar escravos. Tá? Vamos por parte. Que eu traduzo, só perguntar que eu traduzo. Não tem problema, olha só. O que eu citei de resumo? Primeiro eu queria propor uma ação de companheirismo entre vocês, que vocês trocam os materiais produzidos. O ideal, a condição ideal é que cada uma fizesse o seu resumo para lembrar. A prova vale qualquer tipo de consulta, não se preocupe. Não vou perguntar nada que possa ser decorado em prova, e sim de entendimento. Tá? A informação bruta, vocês tragam ela inteirinha. Tá bom? Então olha só. O que seria o individualismo? No perfil liberal. A garantir a vida, ao ir e vir, por exemplo, eu posso para onde eu quiser, e a acumulação. Liberdade econômica, ela vai preceder a liberdade política. Pensa no que eu estou falando, segura a onda aí, tá? Outra. Isso aqui é muito bacana, tá? A observação empírica vai ser a sua matriz de pensamento, ou seja, ele vai propor uma forma de pensamento através da observação daquilo que existe, das experiências. É legal isso, é bacana. Por quê? Ele está dizendo que a gente o ser humano é um bicho meio estranho, que vai toda hora ficar confrontando as suas ideias originais, as suas crenças, a razão e a vida, aquilo que a gente vive no dia a dia. E tem coisas que só remetem ao sentido de crença, tipo a natureza humana, presta ou não presta, é uma folha em branco, é um bebê sem consciência, é um mamífero animalizado, não, naturalmente ele é ganancioso, duro, perverso. Aí não tem o que discutir. A observação empírica pode levar a algumas conclusões. Por exemplo, o que eu fiz a brincadeira do Locke aqui foi puro jogo de racionalidade. Se nasce uma folha em branco e dá tumulto igual, quem tumultuou a folha em branco? A forma de vida. O Hobbes, nesse ponto, ele é parecido com o Maquiavel, não os sentimentos originais. Aí já ferrou. Aí já não tem mais como discutir. Tá? Tem teoria moderna que dá conta disso. Na época não tinha, não. Tá bom? Outra coisa. Por que tem que separar a igreja do Estado? Porque o direito não pode ser dividido. Porque senão não pertence à soberania dos que votam. O direito vai pertencer àqueles que conseguem interpretar. Tá? E na época, pessoal, para estudar Bíblia mesmo, tá? Já era uma dificuldade terrível. A maioria da população era analfabeta. Quem conseguia estudar um texto que veio do aramaico, que é uma língua morta, e vai chegar na quinta tradução? Quem vai conseguir fazer isso? Eu vou interpretar aquilo ali para viver em sociedade. Ah, que o Abraão mandou fazer não sei o que mais. Tá aí agora o que eu faço na esquina lá de casa? Não, peraí, eu vou interpretar o que o Abraão disse na montanha. Ih, caramba. Quem vive assim, sabe quem é? É a Al-Qaeda, é o Estado Islâmico,
são os países do mundo islamizado que vivem de interpretar um texto escrito em 640 depois de Cristo. Por um cara que estava doidão de insolação trancada na caverna, falando com um anjo. Devia assim, porque os caras estudam o texto clássico e interpretam. Agora, se tu não concordar com a interpretação do anjo, tá? Aqui não, aqui tem o debate. Ó, não tem conflito religioso? Não tem vencedor e perdedor? Tem direito de minoria. É bem bacana isso aqui. O problema é que a instituição social original, ela pode acumular. E aí vai dar conflito. E o problema, para a democracia, para ele tinha problema nenhum, tinha lógica. Para a democracia é que o direito de voto era limitado. Tá? Vamos chegar lá, tá bom? Então, 3 poderes, por quê? Porque quem vai fazer a lei, não vai interpretar a lei. Não é isso? Pô, senão não tem graça. O cara é legislador e executor ao mesmo tempo? Não tem graça. O problema não é nem a lei, o problema é quem vai julgar. Quem julga é quem fez, e quem fez em benefício próprio. Esse é o problema. Quando vocês pensarem numa medida extrema, não pense na medida, pense no executor da medida. Tá? Ó, um debate clássico que eu não vou matar para vocês, vão ter isso ao longo do curso, tá? Pena capital, pena de morte. Tá legal? Qual é o debate clássico? É se isso aí diminui ou aumenta o índice de criminalidade. Ponto. Outro, se é justo. Outro, quem julga? Esse é o problema, quem julga? Tá? Fecha parênteses. Era a preocupação dele, ó, divide isso aí. Daqui a pouco vai ser rei Davi, o cara resolve tudo. Mata o gigante, forma o reino e decide. Não dá. E qualquer coisa eu estou separado das palavras de Deus. Não dá. Tem que separar isso aí. É muito poder para um homem só. Está aí tranquilo? O parlamento lockeano é um segundo parlamento. Tá? O primeiro foi aquele que tentaram explodir. Esse já tinha mais força. Tá? Bom. Isso aqui é muito importante, tá? A liberdade de crença e a separação do direito divino faz algo muito interessante. Faz com que as pessoas possam acreditar em religiões diferentes e viver na mesma sociedade. Acreditem, isso era novidade na época. Porque como o direito era divino, e era o pastor, ou o padre, era o... Como é que chama? O termo clássico é sacerdote, pessoa que vai interpretar aquilo que é sacro, tá? Aquilo que é sagrado. Era quem ditava as normas, e havia um poder que era superior ao poder dos estados, que era o poder do Papa, tá? E o papado era interpretar as palavras divinas. Estou falando sério. Então, não tinha como. A lei era católica, quem não era católico era herege. Faz o quê? Só tem um jeito, purgatório. O cara não resolveu, queima. Queima. Ah, mas o Papa não pode resolver tudo. O Papa tem seus delegados. Quem eram os delegados do Papa? Os tribunos da Santa Inquisição. Tá? E aí o Locke viu, vai dar guerra o tempo todo. O tempo todo vai dar guerra. Como é que surgiu a igreja anglicana, a igreja católica inglesa? Por que anglicana? Porque queria mudar a regra de sucessão de casamento, a monarquia inglesa não tomou igreja própria. O Papa não autorizou, tá? A gente vai criar outra igreja. É o único jeito. Aí criaram. Para evitar o conflito, para evitar delegar a decisão soberana de uma dinastia a um reino celestial de Roma, o papado. E depois, qual era a ideia do Locke? Poxa, se vai dividir as sociedades entre religiões e cada uma vive de uma forma diferente, o direito não é assim, o direito é religioso. Quem que vai legislar? Os religiosos. Vai dar sempre guerra. Não é uma ideia ruim, é uma ideia muito moderna.
Muito moderno. Tá? O que mais? Essa é muito bacana. A soberania do povo. Tá? A soberania do povo, ela vai andar junto. Eu nem consegui escrever. Vou botar aqui no canto, tá? Ó, isso é muito legal. Aí é fantástico, tá? Porque o Locke também tinha a preocupação do governo não se impor sobre a sociedade a ponto de mudar a sociedade. Tá? Pô, mas será que é legal, Bruno? E se o governo não quiser dividir riqueza? Ah, não dá. Vai dar na propriedade, vai na guerra civil. Legal, bem-vindos ao golpe militar de 64 no Brasil. Estou falando sério. Tá? Porque em defesa do direito de propriedade, foi uma das razões para derrubar um governo eleito. Porque a época da regra das eleições anteriores ao golpe, o povo votava no presidente e no vice em voto separado. Na ausência do presidente, quem fica é o vice. João Goulart foi eleito. E o Getúlio é tão engraçado que a trajetória dele que o único governo que ele foi eleito ele foi derrubado. Ele rasgou 2 constituições. Na real, 3, tá? Eleito foi pela de 46. E aí, foi derrubado. Ganhou no voto, perdeu na conspiração. Quando ele conspirava, ganhava todos. Política é um negócio meio esquisito, tá? O Chaves nunca ganhou na força, perdeu na bala 2 vezes, ganhou no voto 19. Voto, urna. Tá? Olha só. Isso aqui eu não vou poder fazer agora. Eu já anuncio para vocês, tá? O conceito de liberdade vai aparecer. Se eu fizer agora, deixa eu sair daqui. Eu vou falar para a parede. Eu falo sozinho quando vai acabar o debate. Não é uma situação bem legal. Vamos guardar essa ideia aqui, tá bom? Por fim, quem estuda um pouquinho o pensamento liberal, tá? Vai falar a Inglaterra foi um dos primeiros países modernos a abolir a escravidão. Tá legal? Como é que a Inglaterra consegue abolir a escravidão? Porque ela consegue ter um ritmo de produção industrial tamanho que já não precisa da mão de obra escrava. E consegue fazer com que a mão de obra dos sequestrados em África e levados para o mundo à força não fosse tão importante. Mas até a Inglaterra conseguir ter condição de produzir industrialmente para não precisar mais da mão de obra da escravidão, ou seja, parar o sequestro massivo em África, eu entendo que um cara como esse precisava de alguma justificativa moral para aquela imoralidade, para aquele absurdo. E aí criou essa ideia. Porque isso aqui, a escravidão por dívida ou por guerra, é um costume dos povos originários. Isso acontece, tá? Vamos supor, uma guerra clássica brasileira, tá bom? Tamoios contra Tupis. Cada 2, 3 anos dava um pau no Rio de Janeiro, tá? Aí haviam capturados em guerra. Alguns capturados em guerra se mantinham como cativos da população que venceu o combate até o combate seguinte. Mas não era um modo de produção, traduzindo. Ninguém ia para o interior da África para capturar 2.000 pessoas, converter o catolicismo e mandar para a América plantar algodão, ou tabaco, ou café. Isso não acontecia. Então a gente pode interpretar aqui logo, estou interpretando, tá? Ele precisava ter alguma justificativa para aquilo. Porque aí entra o bom senso. Eu pergunto para vocês, que vieram a questão de segunda prova. Se vocês fossem José Bonifácio Andrade Silva e estivessem no navio indo para Portugal, tentando convencer os proprietários de terra a fazer a independência do Brasil, mas você era abolicionista, o que tu faria? Faria acordo com eles, sem abolir a escravidão, como foi feito? Ou tentaria abolir a escravidão arriscando uma guerra brasileira e a divisão do país? Isso é uma pergunta de prova. Isso é uma pergunta de teoria política. Não é uma pergunta que quiser Bonifácio pensar, não vai alcançar. É sobre obrigacionista explicar para vocês.
então, o que é menos pior? Um governo nazista ou um governo fascista? Porque o governo nazista trabalha com a ideia de supremacia racial, uma ideia absurda. Já o governo fascista, ele é homofóbico por natureza. A iniciação política do fascismo é bater agressão física contra homoafetivos. Se a pessoa é homoafetiva, não tem diferença de natureza entre o governo para outro, tirânico igual. Se a pessoa é de uma etnia considerada sub-raça pela tendência nazista e não for homoafetiva, está menos pior o governo fascista. Esse é o raciocínio do mal menor. Vai dar o nome de pragmatismo. Tá? Só que é pragmático para manter as relações de poder. Foi o que o Locke fez. Vai, se eu começar a entrar no processo da escravidão aqui, ninguém vai ficar convencido não. Então vamos fazer um acordo. Lá nas origens, sabe-se lá Deus quando foi, deu um pau danado e pegaram os caras como cativo. Isso é mentira, mas tudo bem. Tá? Pessoal, o que falta aqui? Além da chamada, claro. Falta a gente discutir isso aqui, ó. Que eu vou guardar juntinho com o conceito de liberdade. Tá? E não saiam correndo, calma que a chamada é longa e eu vou fazer o de ponta cabeça de qualquer maneira. Prometi que eu vou tentar fazer. Tá, um dia a letra Z vai ser a primeira. Então, pra gente pensar, tá? Por quê? E por que Estado democrático de direito? Tá legal? Não é para agora, é a segunda prova. Por quê? Pela teoria moderna, isso é bem interessante, de novo, tá? O direito de voto, ele foi ampliado ao máximo, tá legal? O direito de voto trabalha junto com alguns direitos civis, políticos, sociais. Então, para empurrar o direito social avante, eu vou entrar em conflito com outras ideias do direito. Vou ter leis ilegais o tempo todo. Como é que você vai solucionar esse problema? Não vai. Vai criar limites para a regra do jogo. Tá legal? Sendo que o limite... Alô, estamos em aula só um pouquinho, senão demora mais. Sendo que o limite para a teoria do Locke, qual que é? É a violência. Tanto a violência dos que disputam os postos de poder, como a violência do Estado, que, diante da imposição da lei, pode ir contra o direito. Tá legal? Então, por exemplo, se eu afirmar o direito à vida, tá? Eu sou, última frase da noite. Tá? Vamos viajar na maionese aqui, tá? Eu sou um pregador cristão, tá legal? De uma congregação evangélica, né? Pentecostal evangélica, do estado de Nova York, nos Estados Unidos, 1859. Eu vou afirmar, pelas palavras do profeta do Cristo, todos são iguais diante do Pai e de Deus. Logo, a escravidão é imoral. Aí, o outro lado é um dono de plantação de algodão do Alabama. O meu direito à propriedade inalienável, a minha forma de vida é essa, e eu não abro mão da minha forma de vida. E aí? Vou pedir ponderação? Os franceses são tão cara de pau que fizeram ponderação. Estou falando sério. Escravidão ponderada, cara de pau dos franceses. Criaram o Código Penal, o Código Negro. O que poderia ser feito ou não diante do tratamento da população sequestrada e escravizada das ilhas francesas do Novo Mundo. Mas sem essa cara de pau, e aí? Um cara acha que o direito à propriedade, outro cara acha que o direito à vida. E aí faz como? Só tem um jeito, pessoal. Guerra civil. Estou falando sério. A Guerra Civil Americana foi por isso? Não, não foi por isso. Mas ela foi resolvida por isso. A origem não foi essa, muito menos nova. A origem foi questão de imposto e de política industrial. Então, no meio da guerra, o que decidiu isso foi isso. Foi o ingresso de 250 mil homens em armas, só homens na época ainda,
para lutar pela sua liberdade e pela emancipação da população afrodescendente. E graças a isso acabou a escravidão nos Estados Unidos. Isso não acabava não. Nem o Lincoln era abolicionista, safado Lincoln, nem ele era abolicionista. Ele era protecionista, ele dizia que a população afrodescendente deveria ser tutelada como criança do resto da vida. Eu estou falando sério, igual ele fala de coisa que é nojenta. Então, aqui, gente, aqui é coisa muito séria. Pô, propõe liberdade, porra, como é que vai dar folha em branco? Os caras vão brigar por quê? Porque vai dar acumulação. É, e fica cerca, né? Fica cerca aí. Aquele cara é preguiçoso, o cara não faz nada, fica cerca aí. A gente tem uma roça para plantar e o cara não quer fazer nada, está lá embaixo do fogueiro esperando o fogo cair na cabeça dele. Aí dá a origem do problema. E a outra é não entrar no básico. A gente é livre, mas qual é a modo de produção? Hã? Querem ver? Essa vai perder a noite de sono, tá? Liberdade, igualdade e humanidade. Conhece essa bandeira? As cores de Orleans e Bragança com o vermelho da maçonaria no meio. Conhece essa bandeira? Então, todos escravagistas. Todos. Mesmo o general Neto não aceitou a paz em Ponte Verde, ele escravagista. O povo tá bom por hoje. É excelente por hoje, obrigado. Vamos lá. Chamada. Vamos lá. E lá embaixo aqui, ó. Tem Henrique se encontra? Eita. Alan.